Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amado irmão, graça e paz do Senhor Jesus, vamos à leitura do livro de 1 Samuel, continuando ali o capítulo de número 2, a partir do verso de número 12, né? Do verso 12 até o verso 17, traz os crimes dos filhos de Eli, ou seja, o que os filhos de Eli estão aprontando, né? Então diz assim: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, ou seja, homens sem valor, sem honra, né? E não se importavam com o Senhor, né? Então eles eram filhos de Belial porque não se importavam com o Senhor, ou seja, a espiritualidade deles é negativa, né? Não existe. Enquanto a gente tem Ana, né, e a família dela observando a espiritualidade, indo até o templo, cultuando a Deus anualmente, né, entregando seu filho para o Senhor, a gente agora tem uma outra família, a família do sacerdote Eli, que não se importava com o Senhor, né? Então, veja o contraste entre as famílias, né? Então ele vai dizer lá no verso 13, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Ou seja, eles pegavam além daquilo que era destinado a eles. Algumas coisas eram dadas ao Senhor, precisariam ser queimadas como oferta queimada, né? Então era consagrado ao Senhor, o sacerdote não poderia comer. E aí não é isso que eles faziam, eles pegavam a melhor parte para eles, né? O verso 17 classifica, né, adjetiva esse pecado dos filhos de Eli, né, dizendo assim: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor, ou seja, havia um desprezo no coração deles por aquilo que era ofertado. Contrastando com os filhos de Eli, temos a postura de Samuel. Veja, verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Então aqui nós temos os filhos de Eli que servem a si próprios, né, que servem ao seu próprio interesse, à sua ganância, enquanto nós temos Samuel, que serve ao Senhor. Nós temos três pessoas, 3 tipos de sacerdotes, 2 que servem a si mesmos, 1 que serve ao Senhor. Então veja, isso é um retrato do pastorado. Há pastores que servem a si mesmos. Há pastores que usam do ministério para ganho próprio, para enriquecimento, né, para satisfazer sua ganância. E há pastores que servem ao Senhor, né? Então a gente precisa também avaliar nossos pastores e nossos líderes, tá? Samuel, então, verso 18, ministrava perante o Senhor, e sua mãe lhe levava ali a túnica de ano em ano. E no verso 20, Eli mais uma vez abençoa Ana, dizendo: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. E o Senhor mais uma vez abençoou a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, 5, né? 5 filhos. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Lá no verso 22 até o verso 26, nós temos a repreensão de Eli. Eli repreende os seus filhos, e o verso 22 traz um outro pecado, ou seja, além deles desprezarem a oferta do Senhor, agora no verso 22 diz que eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Esse servir à porta da tenda dá a ideia de que elas faziam uma ministração tal como os levitas. A gente já viu essa expressão lá em Êxodo 38.8, onde as mulheres serviam na porta do tabernáculo. E nós temos então aqui a imoralidade dessas mulheres e desses homens, né, que era comum na adoração dos cananeus. Os cananeus praticavam esse tipo de culto com práticas sexuais, né, com imoralidade sexual. Então aqui, o verso 22 mostra para a gente o quanto até mesmo os sacerdotes de Israel estavam se cananizando, ou seja, se tornando como
os cananeus, né? E aí o sacerdote ali, vai exortar esses meninos, os seus filhos, né? No verso 25, trazendo uma ideia importante, olha, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Né? Ou seja, não haveria perdão para aquele que peca contra Deus. Se o pecado é contra o homem ou contra o próximo, ok, Deus poderia perdoar. Mas se é contra o próprio Deus, não teria então perdão. E traz a menção ali no verso de número 25 que o próprio Senhor os queria matar, ou seja, queria condenar esses homens por conta do seu pecado. E o verso 26, mais uma vez o contraste de Samuel. Olha, o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, enquanto Deus queria matar os filhos de Eli, Samuel crescia em graça diante de Deus, em estatura e favor diante de Deus. Então veja que do verso 12 até o verso de número 26, nós temos dois relatos de contrastando os filhos de Eli com a postura de Samuel, os que serviam a si mesmo e aquele que servia ao Senhor. Então do verso 27 até o verso de número 36, nós temos a condenação da casa de Eli através de um homem de Deus, não é nomeado aqui, mas esse homem de Deus vem até Eli e então fala para ele a vontade de Deus para sua família, né? Primeiro ele recorda o favor de Deus, dizendo que ele chamou a casa do pai de Eli desde lá do Egito, né? Fazendo menção à família de Arão e à família dos sacerdotes. E no verso 29 ele então traz o pecado dessa família de Eli. Né? Por que pisais aos pés dos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E por que honras a teus filhos mais do que a mim? Perceba que quando ele não faz algo para parar o pecado dos seus filhos, ele apenas adverte, mas é uma advertência um tanto quanto fraca. Talvez até o texto traz a ideia de que ele também estava se beneficiando do produto do roubo das ofertas. Então, quando os filhos de Eli iam lá, roubavam as ofertas, ele se beneficiava, ele também comia daquelas ofertas, ou seja, ele faz uma exortação incompleta. Ele, para aliviar a sua consciência, chama a atenção dos seus filhos, mas ele permite que os filhos continuem fazendo tal coisa. Então, como ele não foi contrário à voz do Senhor, né, como ele foi contrário à voz do Senhor, à vontade do Senhor, como ele não procedeu da forma correta, que seria o que, gente? O que se espera de Eli? É que ele condenasse os seus filhos, inclusive a morte. Porque esse era o castigo para quem roubasse o Senhor. Né? Então veja o que ele diz ali no verso de número 25, o Senhor os queria matar. Mas na verdade, o que deveria ocorrer aqui? O próprio sacerdote ali pegar os seus filhos, levar a congregação para um julgamento, eles seriam culpados e seriam mortos. O zelo de Deus, o zelo pela obra do Senhor, estaria acima do zelo pela própria casa e da sua própria família. Né? Isso já é mencionado lá no livro de Deuteronômio, que o homem deveria honrar mais a Deus do que os seus familiares. Se ele vê um familiar seu pecando contra Deus, agindo contra Deus, ele deveria entregar esse familiar para honrar o nome de Deus, né? E mantendo assim então a honra da sua família. Não é isso que ele faz. Ele ama mais os seus filhos do que a Deus. Portanto, a fala de Deus lá para ele no verso de número 30 é: porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então, Deus vai fazer com Eli aquilo que Eli está fazendo com ele, desonrando a família de Eli. Eli está desonrando a Deus, portanto, sua família seria desonrada pelo próprio Deus. E lá no verso 35, diz assim, aliás, o 34, Deus promete que os dois filhos de Eli seriam mortos no mesmo dia, e o verso 35 diz que Deus irá suscitar um sacerdote fiel que procederá segundo o que tem no coração e na mente. Edificar-lhe uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Ou seja, né, se a casa de Eli era instável espiritualmente, ela seria substituída
nunca mais teria um sacerdote vindo da família de Eli. Por outro lado, Deus iria levantar um sacerdote que fosse fiel a ele, né? Termina assim, então, o capítulo de número 2. E o capítulo de número 3, nós temos parte dessa profecia se cumprindo para Eli, né? E acabar com a sua família sacerdotal e suscitar um sacerdote. Quem vai ser esse sacerdote novo? É o jovem Samuel, né? Olha, o verso 1 diz assim: o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E era muito rara por quê? Porque o povo andava em pecado, o povo não ligava para Deus, né? As visões não eram frequentes, ou seja, mostra que Deus não estava mais falando com esse povo, Deus estava ausente desse povo. E se as visões não eram frequentes, é porque não tinham pessoas fiéis. Porém, essa visão vai voltar com uma pessoa fiel, que é o próprio Samuel. Então, enquanto ele está deitado, preparando-se para dormir, o verso 4 diz que o Senhor chama o menino Samuel e ele responde: eis-me aqui. Perceba então uma fala de obediência, uma fala de prontidão, embora ele não sabe quem fala com ele, ele acha que é Eli, mas é o Senhor quem está chamando. E vai ser assim durante 3 vezes, né? No verso 4 até o verso de número 9, o Senhor chama Samuel 3 vezes, até que no verso 9 Eli, então, orienta Samuel a dizer, se mais uma vez ele fosse chamado, ele iria dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E mais uma vez, então, pela 4ª vez, Deus chama Samuel. Samuel então responde: fala, porque o teu servo ouve, no verso de número 10. É a postura de todo cristão, a postura daquele que espera ouvir a voz de Deus, estar sempre pronto para ouvir a sua voz. E ele confirma, então, o Senhor confirma a Samuel o destino da casa de Eli. Então perceba que nós temos dois personagens assim centrais no momento da história, né? Nós temos a casa de Eli e o jovem Samuel. Enquanto a casa de Eli vai declinando e vai recebendo menções e profecias de que ela irá acabar, o jovem Samuel ele vai crescendo, ele vai servindo ao Senhor e ele vai crescendo, né? Crescendo em estatura, em graça, agora também em espiritualidade, porque Deus passa a falar com ele, né? Então a importância de Samuel vai crescendo aos poucos. A gente vai lidando com Samuel, servo de Deus, fiel ao Senhor, e vai aos poucos adquirindo sua importância, sua relevância, até tomar o centro da história. Samuel é como o sol da manhã, ele vai aos poucos clareando, até então se tornar o centro da história. E é isso que vai acontecer também com Saul e com Davi. O livro vai aos poucos falando para a gente de Saul, até que Saul se torne rei, se torne o centro da história. Da mesma forma, Davi, o livro vai aos poucos contando para a gente sobre Davi, até que Davi se torne então o centro dessa história, né? É um recurso literário do autor. O verso de número 11, Deus anuncia que vai fazer uma coisa, né? Ou seja, ele vai começar a agir em Israel e todos irão perceber, mas perceba que ele não confirma o sacerdócio de Samuel. Deus fala em condenação à família de Eli, né? O sacerdócio de Samuel, ou, né, a importância de Samuel, ela é dada pela visão que ele está tendo, por esse momento de revelação de Deus, né? Isso fica implícito para a gente. Lá no verso 19 tem a seguinte menção, né? Após Samuel contar para Eli o que ouviu de Deus, tem a seguinte menção a Samuel: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, a menção de que Deus foi fiel em tudo aquilo que falou para Samuel. Todo Israel, desde Dan até Berseba, ou seja, de norte a sul, né, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Ou seja, cumpriu-se o que está lá no verso 11, a qual todo que a ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos, né? Então você tem ali o cumprimento. O que é isso? Quando Deus fala para Samuel que a casa de Eli vai cair, automaticamente ele está confirmando Samuel como novo sacerdote. Ele não diz isso claramente, explicitamente,
mas a ideia é que você, leitor, perceba que quando a casa de Eli cai, Samuel se levanta. Enquanto um está caindo, o outro está levantando, né? O verso de número 21 diz, então, que continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então perceba que o capítulo 3 acaba de forma diferente. Lá no verso 1, diz que as visões não eram frequentes e a palavra do Senhor era muito rara. Ou seja, enquanto não tinha Samuel, Deus não falava com esse povo. Mas no verso 21, quando Samuel foi confirmado como profeta, aí Deus passou a falar e a se manifestar. Então nós temos uma diferença aqui. Enquanto os filhos de Eli não eram capazes de ouvir a Deus, Deus não falava com eles nem com o povo. Mas quando Samuel se levanta, Deus então passa a falar. Ou seja, Deus fala através de líderes fiéis. Deus fala através de líderes que o obedeçam. Isso é muito importante. Deus guia o seu povo através dos seus líderes. Se os seus líderes são bons e fiéis a Deus, Deus frequentemente fala com o seu povo. Mas se os seus líderes são infiéis e desobedientes, Deus se afasta desse povo. Ao mesmo tempo que você tem o Senhor se afastando e se aproximando, você tem os filhos de Eli caindo e Samuel crescendo nessa história. Bem, o que esse texto nos ensina? A sermos fiéis a Deus, a termos uma postura fiel, temente a Deus, porque a ideia do texto é: aqueles que desobedecem caem, os orgulhosos caem, e aqueles que servem ao Senhor, eles são exaltados, eles crescem em graça e Deus os levanta e os exalta. Então, que Deus abençoe sua vida, que você aprenda aí esta lição, sirva a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e todo o teu entendimento, para que você possa então ser exaltado no devido tempo. Um grande abraço e até amanhã.